Você ora, trabalha, se esforça, mas a prosperidade não chega. As portas continuam fechadas. E talvez o que você ainda não percebeu é que nem sempre é o inimigo que está trancando essas portas. Muitas vezes, são as suas atitudes. Na Bíblia existe uma história que revela um princípio poderoso sobre isso. A história de Neemias. Jerusalém estava em ruínas, muros caídos, portas queimadas, povo vulnerável, recursos escorrendo para fora e o inimigo entrando como quisesse. Mas Neemias entendeu. Antes de pensar em prosperar, era preciso restaurar as portas. Porque as portas têm um papel espiritual que muita gente ignora. Portas abertas no momento certo deixam a bênção entrar. Portas abertas por negligência deixam a escassez e os devoradores invadirem. Portas fechadas por orgulho bloqueiam a provisão que Deus está enviando. Portas fechadas por medo impedem você de semear e abençoar quem precisa. Prosperidade, segundo a Bíblia, sempre passa por portas. Portas de entrada e portas de saída. Portas que protegem e portas que liberam. Neste vídeo, eu vou te mostrar 7 atitudes que hoje estão fechando as portas da sua prosperidade. Atitudes que você talvez pratique todos os dias e que estão bloqueando o fluxo que Deus quer liberar sobre a sua vida. E no final, eu vou te dar um desafio prático para que você comece ainda hoje a restaurar as suas portas. Fica até o fim, porque a última atitude é justamente aquela que mais gente comete. Atitude número 1. Ignorar o estado das suas portas. Neemias só começou o processo de restauração depois que fez um diagnóstico honesto. Antes de levantar qualquer pedra, ele caminhou pela cidade, observou cada detalhe, cada buraco, cada porta caída. A Bíblia diz: de noite saí, acompanhado de alguns homens, sem dizer a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração para fazer por Jerusalém. Inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas, e as suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Neemias 2:12-13. O que isso significa para você hoje? Muita gente está vivendo de forma automática. Nem sabe mais quais portas estão abertas ou fechadas na própria vida. Você não faz ideia de por onde seus recursos estão escapando, que hábitos estão roubando sua energia, que brechas espirituais estão permitindo o inimigo agir. Quais áreas você deixou vulneráveis por falta de vigilância? Enquanto você ignora o estado das suas portas, as bênçãos não têm por onde entrar, e o inimigo tem todos os caminhos livres para agir. Exemplos dessa atitude hoje: não fazer um diagnóstico financeiro real, não sabe o quanto ganha, gasta ou deve. Não perceber relacionamentos que estão drenando sua energia e propósito. Não ter uma rotina de oração e vigilância espiritual. Não identificar hábitos que sabotam sua vida emocional e profissional. O que fazer no lugar? Faça como Neemias. Pare, observe, anote. Encare a realidade. Pegue um caderno e escreva: quais áreas da minha vida estão expostas? Onde estou perdendo força, dinheiro, energia ou fé? Ore pedindo discernimento. Comece sua restauração com base em diagnóstico real, não em achismos, porque só reconhece a necessidade de reconstrução quem primeiro aceita olhar para os escombros. Atitude número 2. Dar ouvidos a vozes de oposição. Assim que Neemias decidiu reconstruir as portas, as críticas começaram. Sanbalate, Tobias e Gesem apareceram, zombaram, tentaram intimidar, questionaram suas intenções. A Bíblia registra: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Neemias 2:19. Eles tentaram fazer Neemias duvidar da missão, do propósito e da capacidade. E sabe qual foi a resposta de Neemias? O Deus dos céus nos dará êxito.
Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Neemias 2:20. Agora pensa, quantas vezes na sua vida você já parou no meio de uma decisão importante porque alguém disse que não era para você, que você não era capaz, que era melhor parar por aqui? Exemplos dessa atitude hoje: abandonar projetos porque alguém criticou, desistir de empreender porque disseram que o momento é ruim, reduzir seus sonhos porque alguém da família te chamou de exagerado, parar de dizimar ou ofertar porque disseram que é coisa de fanático, recuar só porque a oposição ficou mais barulhenta que a sua convicção. Toda reconstrução vai gerar resistência, toda nova porta vai atrair oposição. Mas Neemias não discutiu, não entrou em conflito emocional. Ele continuou construindo. O que fazer no lugar? Filtre as vozes que você ouve. Pergunte: essa pessoa que me critica construiu o quê? Escreva sua resposta padrão para a de oposição. O Deus dos céus me dará êxito. Continue trabalhando mesmo debaixo de crítica, porque as vozes da oposição só têm poder se você parar para escutar. Atitude número 3. Deixar o desânimo interromper o processo. Neemias começou com força total, mas no meio da obra, o povo cansou. O peso era grande, o trabalho era muito, e as ameaças de ataque aumentavam. A Bíblia diz: o povo de Judá dizia: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho, por isso não seremos capazes de reconstruir o muro. Neemias 4:10. O desânimo bateu. A vontade de desistir apareceu. E é aqui que muita gente perde a colheita. Começa bem, mas para no meio. Você começa um negócio, e no primeiro obstáculo recua. Inicia um propósito de oração, mas na segunda semana já desiste. Começa um projeto de mudança de vida, mas no primeiro cansaço abandona tudo. A verdade é dura. Deus não abençoa começos emocionados. Ele abençoa finais perseverantes. Neemias reuniu o povo e fez um discurso que vale para mim e para você hoje. Não tenham medo. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas mulheres e suas casas. Neemias 4:14. Exemplos dessa atitude hoje: começar a empreender e desistir após os primeiros meses de dificuldade. Parar de ofertar quando as finanças apertam. Abandonar projetos espirituais por causa de cansaço ou críticas. Viver no ciclo de começos e abandonos. O que fazer no lugar? Reconheça que o desânimo faz parte do processo, mas não pode ter a palavra final. Reforce sua visão de propósito. Por que você começou? Por quem você está lutando? Crie pequenos marcos de avanço. Celebre cada fase concluída. Tenha um grito de guerra espiritual. Eu não vou parar no meio do caminho. Porque a bênção de Deus não é para quem começa, é para quem termina. Atitude número 4. Não vigiar as brechas. Enquanto Neemias reconstruía as portas, o inimigo mudou de estratégia. Quando viu que não podia parar a obra pela força, tentou entrar pelas brechas. A Bíblia relata: desde aquele dia, enquanto a metade dos meus homens faziam o trabalho, a outra metade permanecia armada. Cada um dos construtores trazia na cintura uma espada, enquanto trabalhava. Neemias 4:16-17. Neemias entendeu: prosperar é construir e vigiar ao mesmo tempo. Tem muita gente que até trabalha duro, até ora, até faz o que é certo, mas deixa brechas abertas. E as brechas podem ser pequenas, mas são o suficiente para o inimigo entrar e roubar tudo o que você plantou. Exemplos dessa atitude hoje: ganhar mais dinheiro, mas abrir brechas com dívidas descontroladas. Orar, mas continuar alimentando pensamentos de derrota e escassez. Servir na igreja,
mas manter hábitos ocultos que te enfraquecem espiritualmente. Conquistar uma promoção, mas permitir arrogância ou ingratidão. Semear com fé, mas viver com medo constante de perder. A prosperidade de verdade não é só construir riqueza, é saber proteger o que Deus já te deu. O que fazer no lugar? Faça um inventário das suas brechas, finanças, emoções, espiritualidade, hábitos. Coloque vigilância onde você costuma cair. Ore diariamente por discernimento para reconhecer ataques sutis. Adote a postura de Neemias, uma mão na enxada, outra na espada. Porque a bênção que você constrói pode ser destruída em silêncio, se você não vigiar. Atitude número 5. Querer resultados rápidos e fáceis. Neemias não reconstruiu as portas da noite para o dia. Foram dias de trabalho duro, resistência, oposição e muito esforço. Ele sabia que a restauração leva tempo, exige foco e constância. Mas hoje, muita gente quer a colheita antes de terminar a plantação, quer a promoção antes de terminar o preparo, quer a bênção antes de vencer as etapas. O problema é que a mentalidade de atalho abre a porta para a frustração. A Bíblia diz: os que semeiam com lágrimas com júbilo colherão. Salmos 126:5. Ou seja, primeiro a semente, depois a espera, depois a colheita. Neemias não caiu na armadilha da pressa. Ele não aceitou atalhos, ele não abriu mão do processo. Exemplos dessa atitude hoje: mudar de projeto a cada 3 meses por falta de resultado imediato. Querer ganhar dinheiro rápido com soluções arriscadas e desonestas. Abandonar um processo de crescimento espiritual porque os frutos ainda não apareceram. Buscar recompensas sem disciplina. Cair em promessas de prosperidade instantânea que não têm base bíblica. O que fazer no lugar? Adote o princípio da construção diária. Pequenos passos, todos os dias. Seja fiel no pouco, antes de esperar o muito. Entenda que Deus trabalha com processos, não com impulsos emocionais. Declare sempre: eu estou plantando com fé, e no tempo certo a colheita virá. Porque a prosperidade que vem rápido demais, geralmente vai embora na mesma velocidade. Atitude número 6. Orgulho e autossuficiência. Neemias foi um líder estratégico. Planejou, liderou, organizou, mas nunca, em nenhum momento, agiu como se pudesse fazer tudo sozinho. Antes de falar com o rei, antes de colocar a mão na reconstrução, antes de tomar qualquer decisão, Neemias orou, jejuou, buscou direção. A Bíblia diz: quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando diante do Deus dos céus. Neemias 1:4. Enquanto muita gente hoje tenta vencer na força do braço, Neemias nos ensina que prosperidade verdadeira não nasce da autossuficiência, mas da dependência de Deus. Orgulho espiritual é quando você acha que não precisa mais orar porque já sabe o caminho. É quando você se apoia nas suas conexões, na sua experiência, nas suas habilidades, e esquece que quem abre e fecha portas é o Senhor. Exemplos dessa atitude hoje: tomar decisões financeiras importantes sem sequer consultar Deus. Entrar em projetos contando apenas com a própria capacidade. Achar que já sabe o suficiente e por isso pode agir sem buscar direção. Confiar em estratégias humanas, mas negligenciar a dimensão espiritual. Olhar para trás e pensar: até aqui eu consegui sozinho, vou continuar assim. Mas a Bíblia é clara: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. O que fazer no lugar? Antes de qualquer passo importante, pare e ore. Declare com sinceridade: Senhor, sem Ti eu não posso nada. Reorganize sua rotina espiritual. Mais tempo de oração, menos decisões impulsivas. Consulte a palavra antes de consultar o mercado. E lembre-se: quem constrói com Deus, constrói sobre rocha.
Quem constrói sozinho, constrói sobre areia. Neemias só prosperou porque nunca deixou de depender. Atitude número 7. Parar antes de concluir a obra. Neemias enfrentou oposição, superou o desânimo, lidou com sabotadores, manteve a vigilância. Mas sabe qual foi o segredo final? Ele não parou até terminar. A Bíblia diz: assim o muro foi concluído no 25º dia de Elul, em 52 dias. Neemias 6:15. Ele não se permitiu parar no meio, não aceitou entregar pela metade, não descansou antes de ver as portas erguidas, os muros restaurados e o propósito cumprido. E aqui está o ponto. Muita gente hoje vive com portas espirituais pela metade, começa um projeto e desiste no capítulo 2. Dá os primeiros passos rumo à prosperidade, mas recua antes da colheita. Tem boas ideias, mas nunca finaliza nada. Você não foi chamado para iniciar bem, você foi chamado para terminar com excelência. Exemplos dessa atitude hoje: abandonar um propósito de oração antes de ver a resposta. Parar no meio de um curso, de um projeto, de uma meta financeira. Começar a cuidar das finanças, mas desistir ao primeiro imprevisto. Iniciar uma campanha espiritual e desistir na segunda semana. Viver pulando de plano em plano, sempre deixando tudo incompleto. O que fazer no lugar? Escolha hoje uma área da sua vida que está inacabada e volte para ela. Comprometa-se a terminar o que começou, com fé, com foco, com perseverança. Anote a frase que Neemias poderia ter dito a si mesmo: eu só paro quando estiver pronto. Ore declarando: Senhor, me dá força para concluir o que comecei. Porque prosperidade não é só plantar, é cuidar, proteger e colher no final. Portas abertas são para os que perseveram até o fim. E a sua colheita está do outro lado da sua constância. Agora você já sabe. As portas da sua prosperidade podem estar fechadas, não por falta de promessa, mas por excesso de atitudes erradas. Assim como Neemias precisou encarar os escombros de Jerusalém, você também precisa olhar para os seus próprios muros, reconhecer as brechas, identificar o que está te bloqueando e tomar uma decisão. Ou você continua ignorando essas pragas, ou começa, ainda hoje, a reconstrução que vai mudar a sua história. Deus já preparou a colheita, a provisão já existe, as oportunidades já estão a caminho, mas as portas, quem precisa reconstruir é você. E para te ajudar a começar agora, aqui vão 3 atitudes práticas para essa semana. Pegue um caderno e faça o diagnóstico das suas portas. Escreva: quais áreas da minha vida estão expostas, abertas ou bloqueadas? Escolha uma das atitudes que você mais se identificou e decida. Isso termina hoje. Seja orgulho, desânimo, pressa, o que for, comece a cortar pela raiz. Ore declarando: Senhor, me dá força para reconstruir minhas portas espirituais. Eu me recuso a viver travado. Agora, se esse vídeo fez sentido para você, faça o que Neemias fez. Não fique só ouvindo, haja. Clique no botão de gostei porque isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas. Compartilhe com alguém que você sabe que também está precisando reconstruir. E claro, se inscreva aqui no canal Código da Prosperidade para continuar recebendo conteúdos como esse. E antes de encerrar, não se esqueça: a prosperidade não é um destino, é uma jornada. E as suas portas vão se abrir. Nos vemos no próximo vídeo.